Bom dia, meus amores, como vai vocês? Aqui, graças a Deus, tá tudo em paz, né? E aí, como vocês passaram o final de semana? Bom, gente, hoje eu vou fazer uma receitinha pra vocês. Uma receitinha que eu tava já com vontade de fazer, mas esse final de semana foi muito assim, tenso aqui, sabe? Assim, eu tive um pouco adoentada, né? Fiquei mais um pouco descansando e aí eu deixei para fazer quando eu tivesse bem melhor, né? Do que eu tava. E eu quero que vocês me acompanhem nessa receitinha. Agora, nesse exato momento, eu tô fazendo um almoço, né? Porque é 11, vai dar meio-dia, mais ou menos, umas 11h30. Tô fazendo uma macarronada, né? Que me deu vontade hoje de comer macarronada. E sim, não se esqueçam. Curtem aí, comenta, compartilha, viu? Se inscreve aí no meu canal. Me ajuda aí, meus amores, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês com a receitinha do dia. Pronto, meus amores. Vou fazer aqui, ó. Aqui já tá a carne moída que eu vou temperar. Vou tirar um pouco dessa pra botar aqui, ó. Que já com essa aqui, já tá com os temperos. Já botei aqui cebola, alho, esses temperinhos, ó. O cúrcuma, a páprica doce, limão pepper e pimenta calabresa. Aí eu botei aqui um caldinho de quinó de carne, um pedacinho, para não ficar tão só com esses temperozinhos. E daí botei um pedacinho de quinó de carne para dar gosto. Aí aqui eu já botei, como eu falei, o alho e a cebola e os temperos secos. E aqui eu vou botar o pimentão, tomate e vou cortar coentro também para colocar. Aí o macarrão já tá no fogo ali, eu vou mostrar pra vocês. O macarrão já tá pronto aqui, eu vou escorrer ele pra fazer a macarronada, né? E em seguida eu mostro pra vocês. Aí aqui pronto, já vou colocar um pouco da carne aqui, cortar esses aqui pra colocar aí. E pronto, vou deixar tudo pronto. Pra que depois eu mostrar a vocês como foi que ficou, tá bom? Sim, aqui eu vou fazer depois, ó, esse bolo de chocolate, que na verdade é é como se fosse brownie, né? Um chocomousse. Só que eu vou fazer, vou mostrar pra vocês como é que eu faço, porque essa massa, como já é pronta, mas sempre eu acrescento um pouco de trigo aqui nessa massa, entendeu? Sempre eu acrescento um pouco de trigo. Por quê? Porque eu acho ela muito doce. Aí com a massa, com um pouquinho do trigo que eu coloco aqui, fica gostosa. Não fica tão aquele bolo muito doce. Aí eu vou fazer um diferente. Quando eu fizer, vou mostrar pra vocês. Vou fazer um recheio dentro dele. Vou fazer um recheio de coco, tipo um prestígio. Aí quando eu for fazer eu mostro pra vocês, tá certo? Olha aí, gente, a carne como é que tá ficando. Olha. Deixa eu mexer aqui, porque eu tô pegando o celular. Peraí. Vem. Tá, ó, secando. Gostosa, viu? Deixar secar bem sequinha. Eita, fumaça. Depois eu volto.
Olha aqui, gente. Deliciosa macarronada que eu fiz para almoçar, como eu disse a vocês. E agora, nada melhor do que almoçar. Olha, que delícia. Muito gostoso. Então, vou vir aqui mais. Para mais um pouquinho de macarrão. Só mais um pouquinho. Eita, tá bom. Coloquei demais já. Agora deixa eu botar pra cá. Dar o prato pra cá pra você acompanhar o almoçando. Muito gostoso, viu? Tá quente, que eu tirei do fogo agora há pouco. Que delícia. Muito bom. Chocolate vai. Bolo de chocolate eu vou fazer daqui a pouco. Vou colocar aí pra vocês verem. A massa é daquela pronta, mas eu vou colocar um pouco de trigo para tirar o açúcar daquela massa, que tem, aquela massa é muito doce. Aí eu vou fazer de recheio no meio. Vai ficar muito gostoso. Recheio de coco, tipo Prestígio. Vai ficar muito bom. Olha só quem tá aqui, ó, atrapalhando aqui na gravação. Deixa eu mostrar pra você, deixa. Olha aqui quem tá aqui atrapalhando a gravação. Essa aqui que é a Malu, minha linda e gostosinha da mamãe. Como eu tava falando, no vídeo que eu fiz agora há pouco pra vocês, da macarronada que eu fiz, eu falei que eu ia fazer esse bolo de chocolate, chocomousse. Mas, como eu falei pra vocês que eu coloco nele, quando eu faço de pacotinho assim, eu coloco uma xícara de trigo. Por quê? Porque esse bolo, ele é muito doce e ele fica muito forte quando faz só ele. Então eu coloco esse trigo aqui pra dar uma quebrada no açúcar, entendeu? E depois que eu fizer o bolo, eu vou fazer eu vou cortar ele no meio pra eu fazer um recheio, que é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu vou fazer esse recheio, colocar o leite condensado e os cremes de leite com esse coco aqui. Por que você vai colocar esse coco? Por que você não coloca o coco natural? Porque eu não encontrei o coco natural. E como eu já tinha esse coco aqui na minha casa, aí eu achei melhor fazer ele com um recheio dentro dele, certo? Então, sem mais delongas, como se diz, vamos aos ingredientes. Vamos lá, vou colocar 3 ovos. 3 ovos. Certo? E vou colocar a manteiga. Vocês podem colocar, esse aqui não é manteiga, é margarina. Mas vocês podem colocar a manteiga, que também ele fica muito bom com a manteiga. Eu faço com margarina porque eu acho
que ele dá mais uma cremosidade e fica mais fofinho, certo? Então eu vou colocar aqui já um pouco, só um pouco de leite, não vou colocar tudo. E vou colocar este trigo aqui primeiro. Este trigo aqui que eu vou colocar primeiro para bater, certo? Depois eu coloco esta massa e coloco o fermento, certo? Vou bater e mostro a vocês. Pronto, agora eu vou colocar aos poucos a massa. Aos poucos, certo, gente? Eu vou colocar um pouco de leite. Um pouco do leite. Como eu falei que eu não vou colocar açúcar, porque esta massa, como eu falei, tem muito açúcar. Então, não vou colocar açúcar. Pronto, gente, coloquei tudinho. Já coloquei tudinho. Agora, terminando de bater. Agora deixa eu pegar aqui só pra eu ver a massa aqui. Vou colocar, ó, gente, como ele já vem com fermento, mas eu coloquei uma xícara de trigo sem fermento. Então eu vou colocar mais um pouco pra dar ficar mais fofinho, né? Porque eu botei o trigo sem fermento. Pra não ficar murcho, coloquei mais um pouco de fermento. Entendeu? Pra que ele fique fofinho. Ó, tem gente que coloca muito mais, mas eu acho que esse que eu coloquei já tá bom. Olha a massa do bolo. Que massa linda. Maravilhosa, tá vendo? Agora eu vou colocar aqui na forma. Veja. Que massa bonita. Eu já fiz um bolo de chocolate aqui. Porque, gente, como meu canal é novo, eu só tenho esse é o segundo bolo que eu faço de chocolate, entendeu? Então, esse eu vou fazer com recheio no meio. Como é que se diz? Aquele bolo que é com coco. Prestígio. Prestígio, sim. Tipo prestígio. Então ele vai ficar parecido com o prestígio. Vou ajeitar ele aqui e dar uma agitada assim. Pronto, ele agora vai para o forno. Logo, logo. Olha aqui, gente, isso aqui é o creme de leite e o leite condensado. Esse aqui é o recheio que vai dentro do bolo. Aqui tá faltando colocar o coco, mas eu vou deixar para colocar o coco quando começar a ferver. Aí eu coloco o coco para dar aquela consistência no recheio, entendeu? E ó. Aí daqui a pouco eu mostro. Aqui eu vou botar o fogo, ó, gente. Vou botar.
aqui, ele vai engrossar um pouco. Mas eu não quero muito grosso não, certo? Mas eu vou deixar dar uma engrossada nele, que eu coloquei um pouco agora. Aí eu vou mostrar o bolo a vocês, tá? Olha aqui, gente, o bolo, como ficou. Bonito, um pouquinho rachadinho aqui, mas... Ó, bem fofinho, tá vendo? Bem fofinho. Eu vou tirar ele e vou colocar ele aqui pra poder cortar ele no meio e colocar o recheio. E depois colocar o recheio por cima, porque tem o recheio de dentro e o de cima. Viu? Aí eu vou mostrar aqui a vocês. Olha, gente, o bolo. Virei o bolo. E agora eu vou cortar ele aqui, ó. Aqui no meio. E vou colocar o recheio, viu? Bom, gente, agora eu vou botar um pouquinho de leite. Um pouquinho só, assim, ó. Que eu gosto de colocar pra ficar molhadinho. Aqui tem um pouquinho de leite com leite, só um pouquinho de leite com leite condensado. Ó. Porque agora eu vou colocar o recheio. Como você está vendo, deixa eu tirar o bolo aqui, peraí, que tem nada. Vou mostrar como foi que eu tirei. Aqui, gente, eu tirei a outra parte daqui de cima, tá vendo? E agora eu vou colocar. Olha como ficou o recheio, minha gente. Olha só, que recheio bonito. Tá vendo? Muito bonito. Agora vamos colocar aqui no bolo. Aí eu vou espalhar com a espátula. Quanto mais recheio, melhor. Vou espalhar aqui assim, ó. Ah, gente, que coisa gostosa que vai ficar. Deliciosa. Aqui assim. Aqui. É tipo um bolo prestígio. Tá vendo? Aí que eu vou colocar mais um pouco. Eu vou espalhar. Também não posso colocar tudo não, porque senão não fecha a parte de cima. Mas vai ficar top. Amarro um pouco aqui. Pronto. Pronto, aqui já tá pronto. Aí o que esse aqui, o recheio que ficou aqui, ó, vai pra cá, ó. Junto com o recheio que eu vou colocar no bolo, na cobertura do bolo. Aqui, ó, vai ficar assim, ó. Só que a cobertura eu vou só colocar, quando eu colocar o bolo, eu coloco a cobertura em cima. E o que sobrar da cobertura, eu coloco dentro do bolo. Tipo bolo vulcão. Aqui eu vou ter que fazer uma ajuda aqui do prato. Bom, gente, aqui a calda, ó. Como ficou ela, ó. Tá vendo? Agora vamos lá. Aí aqui eu vou ajeitando assim.
pra descer. Muita calda. Agora vai ajeitar aqui. Ficou um bolo vulcão. Depois aí que eu... Ó, gente, aqui, ó, que coisa linda. O bolo que eu fiz. Agora vamos ver se tá gostoso, né? Ficou o bolo vulcão. Mas e o recheio que eu coloquei, né? Como vocês viram. Mas vamos ver agora se ele tá gostoso. Vamos lá. Nossa, gente, tá bem fofinho. Vou tirar um pedaço um pouco maior, apesar que eu não tô podendo comer muito, porque eu tô de regime, mas uma vezinha assim, de vez em quando, não tem problema não. Eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo como é que vai descer. Gente, olha que coisa linda descendo aí, olha que coisa linda. Nossa, gente, que gostoso. Deixa eu tirar aqui bem devagarzinho. Ai. Olha só como é que tá este recheio do bolo vulcão, olha. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês. Dentro. Tá vendo? E agora eu vou ver. Agora vem cá, me mostra aqui que eu vou mostrar aqui como é que se come uma torta gostosa. Isso aqui é uma torta bolo, né? Na verdade. Olha, gente, que delícia. Ai, meu Deus. Tá muito gostoso. Meu Deus. Bom, pega aí essa receitinha, faz aí e aproveita que tá delicioso. Sim, não se esqueçam, viu? Curtem aí, compartilha, se inscreve, deixa um comentáriozinho aí, viu? Qualquer coisinha. E ó, vou comer agora. Bye!